Ah, Eduarda. Respeitei desde o princípio. Era tu. Olha, alguns alunos aqui eu convidei para a aula, tá? Alguns alunos meus, né, que não podem assistir outro horário, eu convidei eles para eles participarem, tá bom? Alguns coleguinhas aí. O importante é todos vocês terem acesso de alguma forma. Quem não tiver acesso agora, né? Tem aluno que não vai poder assistir por algum motivo. A aula vai ser gravada, a aula está sendo gravada, e aí a gente vai disponibilizar no YouTube depois, tá bom? Aí vocês desliga, Eduarda, desliga aí o teu microfone. Isso. Então a gente vai iniciar aqui, galera, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, podem falar, podem abrir o microfone e falar. Se não quiserem falar, pode digitar aqui do lado. Alguma dúvida, beleza? Mas fiquem à vontade para perguntar, que a gente está para aprender. Não tem problema se você não souber, tá? Aqui, ninguém é melhor que ninguém. Então, estamos todos aqui para colaborar, tá? Para aprender. Tudo bem aí, galera? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Eu enviei para vocês também uma apostila, onde nessa apostila tem 4 questões. Essas 4 questões, vocês vão resolver numa folha e tirar foto com o celular e enviar para mim, ou por e-mail, ou pelo meu WhatsApp, tá? De alguma forma você envia para mim, que aí eu vou corrigir e vou somando os pontos de vocês, beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. Agora. Vou deixar isso aqui. Bom, é continuação. Graziela, depois você manda um e-mail para mim, lá no meu WhatsApp, que eu envio para você, tá bom? Não tem problema, eu envio para você a apostila. Quem não tiver a apostila também, tá? Essa apostila é para atividade aí. Tem resumo lá da aula também. Então, vamos lá, galera. A gente vai começar aqui falando, é continuação. Na aula passada a gente viu corrente elétrica, até os efeitos da corrente, como calcula a corrente elétrica, como calcula a propriedade do gráfico através da área, não é isso? Quando eu tenho um gráfico da corrente em função do tempo. Hoje a gente vai falar de resistores. Galera, resistor é um dispositivo que tu tem na tua casa aí. Qual a função dele? A função do resistor é, na verdade, converter energia elétrica em calor. Todo equipamento que tu tem na tua casa que esquenta, né? Ele nem sempre vai ser um resistor. Ele só vai ser um resistor se a função dele for esquentar, como o ferro elétrico, a chapinha, o secador de cabelo, a torradeira. Aquele equipamento que tu compra com o objetivo de esquentar alguma coisa, ele é chamado de resistor. Tudo bem? Ele funciona por causa que os materiais com que ele é feito, eles não são perfeitamente condutores. Então, os choques dos elétrons com os átomos desse material causam um efeito chamado de efeito Joule, que é um aquecimento de um condutor devido às colisões dos elétrons com os átomos do material. Tudo bem aí o que eu falei? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Respondam aí. Sim, professor. Sim, né? Posso prosseguir, né? Qualquer coisa, vocês falem aí, se não entender, para eu repetir, tá? Então, vamos lá. Aí eu falei aqui, né? O resistor é um elemento de um circuito cuja função principal é converter energia elétrica em energia térmica, né? Através de um efeito chamado de efeito Joule. Tranquilo aí? Tá? Aí aqui tem 2 exemplos aqui do que se aquece, né? Nas figuras abaixo vemos o exemplo de um resistor e alguns aparelhos equipados com resistores, né? Encontrados no nosso dia a dia. Aqui tem uma lâmpada, e tu vai dizer assim, professor, essa lâmpada que o senhor falou que só é resistor o que tiver a função de esquentar. A lâmpada, ela não tem a função de esquentar, ela tem a função de iluminar. Por que ele está considerando a lâmpada como um resistor aí? Exatamente por isso que esse tipo de lâmpada não vende mais, porque ela esquentava demais
e convertia em luz apenas 5% da energia que ela consumia. Então, ela funcionava mais como um resistor, né, do que uma lâmpada, porque ela esquentava quase... Esse filamento aqui, vocês estão vendo, que é feito de um material chamado tungstênio, ele aquecia até 3.000 graus. Olha só, 3.000 graus, né? E aí fazia com que a gente só pudesse trocar essa lâmpada segurando um pano, né? Porque senão queimava a mão. Então aquecia muito e dissipava muito calor. Então ela funcionava mais como um resistor do que como uma lâmpada. Aqui é uma resistência. Se tu abrir o chuveiro elétrico da tua casa, lá dentro tem isso aqui, uma resistência, tá? Que é esse fio enrolado aqui. Perceba que ele está dividido. Uma parte aqui o fio é mais longo e outra parte o fio é mais curto. Quando eu quero utilizar água mais quente, peraí. Quando eu quero utilizar água mais quente, eu diminuo a resistência, né? Quando eu quero aumentar a potência do meu chuveiro, então eu uso um comprimento menor. Tudo bem? Tá? Quando eu quero utilizar água mais fria, eu uso um comprimento maior, então eu diminuo a potência do meu chuveiro. Tranquilo aí, galera? Tudo bem? Posso prosseguir? Estão entendendo o que eu estou falando? Respondam aí. Pode ser no... Pode digitar aí, se estão entendendo. Tá? Beleza? Então vamos seguir. Como é que a gente vai representar, professor, esses resistores aí? Numa prova de vestibular, numa prova do Enem, ele aparece desses dois modelos aqui, tá? Pode aparecer assim, ou desse outro tipo aqui, tá? Então, nós temos aqui dois tipos de resistores, tá? E pode ser representado numa questão para vocês aí, tá? Trataremos dos resistores supondo que eles são condutores ôhmicos, ou seja, que eles obedecem à lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm que a gente vai ver aqui, tá? Vamos seguir. A primeira lei de Ohm, o que diz a primeira lei de Ohm, galera? Então, numa questão, nós vamos representar o seguinte, a gente aprendeu na aula passada que para eu ter corrente elétrica fluindo num condutor, eu preciso que nos extremos desse condutor exista uma diferença de potencial, ou seja, um potencial ele tem que ser maior do que o outro. Então, perceba que esse resistor está ligado nesses dois pontos extremos aqui, olha lá. E só vai fluir corrente nele se os dois pontos tiverem potenciais diferentes. Tipo assim, um seja o polo positivo e outro seja o polo o quê? Negativo. E aí vai fluir corrente. Essa corrente, ela depende da tensão aplicada, da DDP aplicada. Tudo bem? Tá? Ela depende da DDP aplicada. Então, quanto maior a voltagem, quanto maior a tensão elétrica, né? Maior vai ser a corrente que vai passar por esse fio. Então, se eu ligar um equipamento da minha casa, né, numa tomada de 110 volts, vai passar uma corrente por ele. Mas se eu ligar o mesmo equipamento numa tomada de 220 volts, tu achas que vai passar mais ou menos corrente aí, se a voltagem for maior? Responde aí para mim. Se eu ligar numa tomada de voltagem maior, o mesmo equipamento, o que vai acontecer? Vai passar mais corrente ou menos? Ou é a mesma corrente? Passa mais, não é isso? Certo ou não? Tá? Passa mais corrente. E isso aí é ou não é perigoso? Né? Por exemplo, se tu comprares uma TV de 50 polegadas, vamos supor, você comprou uma TV de 50 polegadas, aí tu pagou 5.000 nessa TV, a TV tá zerada, e aí tu chega todo alegre lá na tua casa com a TV, e lá atrás na TV está escrito que ela foi projetada para uma voltagem, para uma tomada de 110 volts. Mas na tua casa é 220. O que vai acontecer se você ligar essa TV direto na tomada lá? Vocês já me disseram que passa mais corrente. O que vai acontecer? Se tu ligar a tua TV de 110 numa tomada de 220, o que acontece?
Ela queima, exatamente. Tua televisão e a garantia não vai cobrir, tu vai perder teu dinheiro que tu pagou, tá? Então, a gente não pode ligar um equipamento sem conhecer a voltagem que ele foi projetado, certo? Então, isso pode cair numa prova de vestibular. Se eu ligar numa voltagem acima, ele vai ser percorrido por uma corrente excessiva e vai queimar o aparelho. E se for o contrário, professor, se o aparelho, e se eu só tiver tomado 220? Ótimo, ótima pergunta, né? Olha, os dois estão perturbando aqui, meus cachorrinhos. Se tiver só uma tomada, no aparelho, vem um seletor para você modificar, um botão lá para você mudar para 220, tá? Ou você pode comprar um conversor também, que você pode ligar na tomada para ele rebaixar a tensão de 220 para 110. Mas nunca ligue direto sem saber se você está ligando na voltagem correta, porque você pode perder o seu equipamento novo. Computador, seu notebook, queimar, assim. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Então, a voltagem aqui, a DDP, ela é diretamente proporcional à corrente. Quanto maior o U, esse U aqui é o que a gente chama de voltagem, de tensão, né? De DDP, que é a diferença de potencial, que é o que tem na minha tomada lá na minha casa. Quando eu falar em voltagem, eu estou me referindo a esse U, tá? A diferença de potencial. Tudo bem? Tranquilo? E aí, quanto maior a voltagem, maior a corrente. Quem é esse R aqui, professor? Esse R é a resistência. Perceba que a resistência aqui nessa lei, ela é constante. Eu aumento a voltagem, né? Vai aumentar a corrente. Se eu diminuir a voltagem, vai diminuir a corrente, mas esse R, ele não muda, porque ele depende do aparelho. É a resistência elétrica, a dificuldade de passagem das cargas, tá? Então, quem é que é constante aqui, galera? É esse R. Tudo bem? Esse R, ele é constante. Deixa eu colocar isso aqui, marcar isso aqui para vocês. Esse R aqui é o que a gente chama de resistência. Ele é constante. Olha aqui, peraí que tem alguém que quer entrar aqui. Não estou conseguindo ficar na sua aula. A internet está ruim. E agora? Deixa eu mandar aqui, tem um aluno querendo entrar aqui. Pois é. Então, aqui eu tenho a DDP, né, que é a diferença de potencial. Como é que tu vai saber que é DDP? Quando ele fala lá, 110, 220 volts, aí está se referindo a esse U aqui, que a gente chama de DDP. Tudo bem? Esse U aqui é DDP, diferença de potencial, voltagem, tá? Quem é esse I aqui, professor? Esse I é corrente. Essa corrente, ela é dada em ampere, né? 1 ampere, 2 ampere. Esse cara aqui é a corrente. E esse R, que é constante, é a resistência. Vocês entenderam aí, galera? Tudo bem aí? Estão entendendo? Falem aí. Bora, Ellen, tu não te manifestou ainda, Ellen. Sim, tá aí, né? Pensei que tu tava dormindo. Ó, eu tô de olho. E tem aluno que entra aqui, né? E guarda o celular na gaveta e vai ver televisão. E eu tô vendo aqui que o aluno tá aqui, mas eu não sei se ele tá. Então eu vou ficar perguntando para vocês responderem. Né, Ciane? Não, o aluno desliga a câmera aí, eu não sei se ele tá realmente aí. Vamos lá. Tô de olho em vocês. Tá. Professor, como é o gráfico de um... Eu queria estar assistindo minha novela, né? A novela não vai cair na prova. Depois tu assiste a novela. Tu assiste lá no YouTube. Tá? Presta atenção na aula aqui. Existe um gráfico que pode cair na prova de vocês, para vocês marcarem o gráfico que obedece a essa lei. Vem cá. Essa fórmula aqui, U igual a R vezes o I. O U é a DDP, o R é a resistência e o I é a corrente. Ela é uma função do primeiro grau ou do segundo grau? Quem sabe aí? Identificar uma função do primeiro grau.
Se tu olhar para essa fórmula aí, U igual a R vezes o I, tu acha que é uma função do primeiro grau ou do segundo grau? Bora, gente. Por que do primeiro, Giovana? Tá certo. Sabe justificar por quê? Porque o I, ele está elevado à primeira potência, né? Não está I ao quadrado, né? Então, é uma função do primeiro grau. Lá em matemática, na aula de matemática, o professor diz assim, quando a função é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. É isso? E quando é do segundo grau, uma parábola. Então, aqui, nessa função U igual a R vezes o I, né, o gráfico aqui que obedece à lei de Ohm é essa linha do meio aqui, não é essas duas aqui, tá? É essa do meio, onde a resistência está constante. Perceba que aqui a resistência ela varia conforme a corrente varia, ela cresce e aqui ela diminui. A única que não muda a inclinação é essa linha do meio. Então, se cair para vocês marcarem um gráfico que obedece à lei de Ohm, qual gráfico tu vai marcar, meu filho? É o que está uma parábola ou o que está uma linha reta passando pela origem? Qual gráfico tu vai marcar? Hein? Linha reta, passando pela origem. Eu já estou te dando a resposta de uma questão da tarefa que eu passei para casa, que tem uma questão lá. Disso aí. Só para te marcar qual gráfico. Isso pode cair na prova do Enem. Uma questão besta dessa aí. Pedindo para você marcar o gráfico que corresponde à lei de Ohm. É uma reta passando pela origem, porque a expressão U igual a R vezes o I é uma função do primeiro grau. Tranquilo aí, galera? Deu para entender o que eu falei? Estão entendendo? Tranquilo. Beleza. Vamos falar na segunda lei de Ohm agora, então. Já entenderam a primeira, né? Segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai me dizer como é que essa resistência ela varia. Porque aqui na primeira lei eu falei que ela é constante. Mas ela vai depender de alguma coisa para ela variar, professor? Vai. Ela vai depender de duas coisas, basicamente, três coisas. Ela depende do comprimento do fio. Lembra que a resistência é a dificuldade à passagem das cargas. Quanto maior a dificuldade, maior a resistência. Beleza? Então, perceba que a resistência ela é diretamente proporcional a L. Quem é o L, professor? É o comprimento do fio, olha aqui. Eu tenho um fio com comprimento que eu represento pela letra L. Tranquilo? Tá? Então, vem cá. Se eu pegar um fio com comprimento de 1 metro e pegar um outro fio com comprimento de 2 metros, aonde é que a resistência vai ser menor para a corrente? Onde a corrente vai ter menor dificuldade em atravessá-lo? É no fio mais curto ou no fio mais longo? Respondam para mim aí. Olha o que eu estou perguntando. A resistência é a dificuldade a passagem da carga. Onde é que a resistência é menor? Se eu tiver um fio curto ou um fio mais longo? Responde aí para mim. Onde a resistência é menor? No fio mais curto ou no fio mais longo? A galera está respondendo mais longo, mas na verdade é no mais curto, né, Eduarda? É no mais curto, não é no mais longo, porque resistência não é dificuldade. Vamos colocar para ti aí de outra forma. Você é o elétron, certo ou não? Você é o elétron. Imagina, você aluno é o elétron, tá bom? Aí você vai correr uma maratona. Você vai correr uma maratona de 1 quilômetro, beleza? E no outro dia você vai correr uma maratona de 2 quilômetros. Onde tu vai ter mais dificuldade? Na maratona de 1 ou na maratona de 2? Onde tu vai ter mais dificuldade? Na maratona de 1 quilômetro ou na maratona de 2? Pois é. Então, se é na de 2, é porque quanto mais longo o fio, mais dificuldade, maior a resistência. Então, a resistência ela é menor no fio mais curto, não é no fio mais longo. Porque lembra, a resistência é a dificuldade com que o elétron tem de sair de um lado e chegar do outro. Quanto mais comprido for o fio, mais difícil para o elétron chegar lá no final. Então, o comprimento e a resistência, eles são diretamente proporcionais.
Quanto maior o comprimento do fio, mais difícil para a corrente, maior a resistência. Então, são proporcionais, tá? Então, tem uma questão assim na prova de vestibular, né? Que diz assim, o Chiquinho, ele quer que o chuveiro dele esquente bastante, tá? Na casa do Chiquinho, ele quer que o chuveiro esquente bastante. Ele vai comprar para esse chuveiro um fio longo ou um fio curto, já que ele quer que ele esquente bem, né? Ele tem que comprar um fio curto. Por que ele tem que comprar um fio curto? Porque se o fio for muito longo, é muito difícil, é mais difícil para a corrente atravessá-lo. Então a potência do chuveiro dele não vai ser legal. É igual o carregador de celular. Quando tu for carregar teu celular, se o fio do carregador for muito longo, né? O que acontece? Vai demorar mais para carregar. Por quê? Porque quanto maior o comprimento, maior a resistência, vai passar menos corrente lá. Tudo bem? Tá? Então, se eu quero que passe mais corrente, tem que ser um fio mais curto, para eu diminuir a resistência. Então, a resistência, se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência. Se eu diminuo o comprimento, eu diminuo a resistência. Tá claro isso, galera? Entenderam aí o que eu falei? Isso, exatamente. Quanto mais comprida for a mangueira, né, mais difícil para a água chegar lá do outro lado. Quanto mais curta, mais fácil, mais rápido ela vai chegar. Vocês entenderam, galera? Sim, né? Tá. Agora, depende só do comprimento ou depende da área também? Olha aqui embaixo a área, né? Então, depende também da área, viu, Pedro? Então, se eu tenho um fio mais fino e um fio mais grosso, a corrente que vai passar por eles é diferente, porque a resistência também varia com a área. Beleza? Tudo bem? Então, a área do fio, ela precisa, se eu quero que passe muita corrente, eu tenho que ter um fio mais grosso do que um fio mais fino. Se o fio for mais fino, vamos lá, quanto menor a área, maior a resistência também, olha lá. Porque agora não são mais diretamente proporcionais, são inversamente proporcionais. Quanto menor a área, maior a resistência. Tipo assim, um corredor. Quanto mais largo for o corredor, mais fácil para as pessoas passarem. Quanto mais estreito ele for, mais difícil, né? Não dá para a galera que passa na procissão do Círio, né? Imagina, toda aquela galera lá na procissão do Círio tentar atravessar um corredor de um prédio. Por quê? Porque o corredor ele é mais estreito. Então, quanto mais estreito, mais difícil atravessar muita gente. Tá? Então, a resistência levaria diretamente com o comprimento e inversamente com a área. Tudo bem? Vocês entenderam aí em relação à área agora? Tranquilo? E quem é esse cara aqui que parece um P, professor? Isso aqui é uma letra grega chamada de Rho. Ela representa o fio, a resistividade do fio. O nome dele é esse aqui, ó, Rho. Tá? O que é esse Rho, professor? É porque eu posso ter um fio de alumínio, eu posso ter um fio de cobre, eu posso ter um fio de ouro, tá? Dependendo do tipo de material que o meu condutor é, eu vou ter um valor para esse ρ aqui. Então, ele é uma constante que depende do material. Você não vai se preocupar com ele. Então, você tem que aprender aqui o seguinte, que a resistência em um fio é proporcional ao comprimento do fio, e a resistência em um fio é inversamente proporcional à área desse fio. Tá claro isso, galera? Entenderam a segunda lei de Ohm? Respondam aí, entrem em contato. Estão entendendo? Entendeu, Ellen? Graziela, Eduardo, Aline? Entenderam? Tá, podemos seguir, né?
Aí eu falei nesse Rho, olha lá. O Rho é a resistividade do material, né? Condutor é feito, depende da temperatura. No sistema internacional, a unidade desse Rho é ohm vezes metro. Não vamos se preocupar com ele, a questão é dado aí. Tá bom? É só para te entender que ele depende do material. Beleza? Podemos fazer uma questão? Vamos lá. Um exercício aqui, galera. Alguns elementos passivos de um circuito elétrico são denominados resistores ômicos, por obedecerem à lei de Ohm. O que que diz a tal lei de Ohm? Lembra que a lei de Ohm é aquela que a gente viu agora há pouco aqui? Vou colocar aqui para você qual é a lei de Ohm. Essa daqui, ó. U igual a R vezes o I. A DDP ela é diretamente proporcional à corrente, tá? Quanto maior a corrente, né, maior a DDP, e vice-versa. Então, se eu colocar uma voltagem de 220, passa mais corrente do que uma de 110. Beleza? U igual a RI, exatamente, tá? Então, dessas alternativas aqui, qual corresponde a esse enunciado aqui, que a DDP ela é diretamente proporcional à corrente e a resistência é constante. Lembra que esse R fica constante. Qual tu marcarias aí? C, a potência dissipada é igual ao produto da tensão pela corrente. Essa fórmula está certa, existe, mas ela não tem a ver com a primeira lei de Ohm aqui, Fábio. Não é a C, é letra... Lê a letra A aí. Leia a letra A. Mantida constante a temperatura do resistor, sua resistência elétrica é constante, independente da tensão aplicada. Lembra que a resistência fica constante, mesmo que eu varie a DDP, a corrente? A resistência ela é constante. Mesmo que eu mude a DDP de 110 para 220, quem é que vai variar? A corrente e a DDP, mas a resistência não varia. Olha a letra A. Mantida constante a temperatura do resistor, a sua resistência elétrica constante, independente da tensão aplicada. Então, a resposta é letra A de amor. Beleza? Tranquilo? Pode errar aqui na aula, não tem problema, tá? O importante é não errar na prova. Tá? Então, aqui, ó. Resposta. Mantida constante a temperatura do resistor, sua resistência elétrica é constante, independente da tensão aplicada. Letra A aqui. Parabéns, tá? Vocês estão ouvindo aqui o barulho do cachorrinho, do Chiquinho e da Hannah aqui perturbando a aula de vocês, né? E só não vão apanhar aqui porque estou dando aula. Quando acabar, eles vão ficar de castigo. Eu li A e falei B. Pois é, não faz isso, não faz isso na prova, né? A gente sabe a resposta e marca errada. Tudo bem? Olha aí essa questão. Ei, eu estou te dando uma questão da atividade, né? Nem para resolver essa, porque essa está lá na atividade. Olha essa questão aí. Considere os gráficos abaixo, que representam a tensão U nos terminais de componentes elétricos, em função da intensidade de corrente que os percorre, tá? Então, tu tem 5 gráficos aí, tá bem? Perceba, olhe para os gráficos aí. Dentre esses gráficos, pode-se utilizar para representar componentes ômicos somente qual? Qual desses gráficos representa a lei de Ohm aí? Qual tu marcaria? O 1, o 3, o 2, o 5 ou o 4? Como é um gráfico da lei de Ohm? Eu já ensinei hoje? Né, Pedro? É o 1, exatamente. Só um aí. Aí algum aluno vai dizer assim, professor, por que não pode ser o 4? Que também é uma reta crescente. Só que, para a lei de Ohm, esse gráfico ele tem que sair da origem, viu, Eduarda? Não pode ser o 4, porque o 4 ele está saindo já de um ponto. Ele tem que sair do zero. É uma reta que sai lá da origem, do zero. Então, cuidado, olha a pegadinha aí numa prova da pessoa, no Enem.
Professor, o 5 é uma reta. Só que essa reta é decrescente. Não pode ser ela? Não. Porque a primeira lei de Ohm é uma função do primeiro grau com coeficiente angular positivo. Então, ela é crescente. Por isso que é a 1. Tudo bem? Digitou errado, não foi, Eduardo? Assim que eu falava quando eu errava também. Eu dava sempre uma desculpa aí. Normal. Né? Olha lá. Então, a resposta seria a letra A, não é isso? Deixa eu ver se eu comentei aqui. Eu comentei, olha lá. Resposta aí, né? O gráfico de um resistor ômico é uma função linear, ou seja, uma reta passando pela origem. Por isso que seria a letra A. Tudo bem? Somente um aqui, ó. Tranquilo? Dá para acertar numa prova isso aí, galera? Vestibular. Olha a terceira questão, caiu no vestibular da UEPA. Caiu no vestibular da UEPA. Quem é que acerta essa? Espera aí que eu vou prender a Hanna aqui, que ela tá muito bagunceira com o Chiquinho. Vai para lá, para dentro. Enquanto isso, vocês leem essa questão, enquanto eu vou prender a Hanna aqui. Tá, o que é esse ômega aqui? É o ohm, que é a unidade de resistência. Tá? Tudo bem? Então, vamos ler aqui. Viu, Pablo? Esse ômega é a unidade de resistência, o ohm. Então, é 3.000 ohms a resistência. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular, né? Quem assistiu a aula passada viu que a gente falou disso lá, os efeitos da corrente. Falamos no choque, né? Que depende da intensidade e do tempo que a pessoa fica pegando choque, né? Que ela vai sofrer. Tais efeitos dependem dos fatores como a intensidade da corrente, duração, resistência da porção do corpo humano envolvida. Suponha, por exemplo, que um choque produzido por uma corrente de apenas 4 miliamperes, esse símbolo aqui, quando aparecer na prova de vocês, esse M minúsculo, ele é chamado de mili. Quanto é que vale, professor, quando aparecer esse M aí? Vale 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Então, 10 elevado a menos 3. Então, aqui a corrente é 4 vezes 10 a menos 3. E a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Esse cara aqui é a resistência. É o R. Beleza? Esse cara é o R. Então, estou te fornecendo aí o I, que é a corrente, e o R. Quem é que vai faltar? A voltagem. Ele vai pedir a DDP aí para ti. Ó. Te deu a resistência e te deu a corrente. Então, podemos afirmar que o choque elétrico pode ter ocorrido devido ao contato de quê? Vamos mudar aqui, né? Vamos passar aqui. Letra A, uma pilha grande de 1,5 volts. Os contatos de uma lanterna contendo uma pilha grande de 6 volts. Os contatos de uma bateria de automóvel de 12 volts. Uma descarga elétrica produzida por um raio num dia de chuva. Os contatos de uma tomada de rede elétrica de 120 volts. Então, qual dessas alternativas aqui? Ele está pedindo a voltagem. Eu tenho que aplicar aquela lei de Ohm lá. Não é isso? Tudo bem? Eu tenho que aplicar a primeira lei de Ohm. Bora ver, Eduarda. Então, aqui está a resolução da questão. Quanto é a corrente? 4 vezes 10 a menos 3, que eu falei para ti. Ó. Aqui eu coloquei 10 a terceira, está errado. É 10 a menos 3, né? Vamos corrigir aqui, peraí. Esse 3 aqui, o expoente, ele é negativo. Vamos colocar aqui. Tá? Então, a corrente é 4 vezes 10 a menos 3. A resistência é 3.000. E a gente está querendo a voltagem aqui. Então, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, né?
O U igual a R vezes o I. No lugar do R, 3.000. No lugar do I, você coloca 4 vezes 10 a menos 3. Mas perceba uma coisa, né? Perceba uma coisa, Eduarda. Não tem 3 zeros aqui? E o expoente do 10, né? Menos 3. Então, esse 10 a menos 3, ele cancela com esses 3 zeros, porque 3 zeros é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. É 1.000, né? Então, eu tenho 10 à terceira e 10 a menos 3. Então, eu corto os dois. Na verdade, a minha conta vai ficar 3 vezes 4. Quanto é 3 vezes 4, galera? 3 vezes 4, até ontem era quanto? 12. Tudo bem? Então, aqui, a DDP que o homem está submetido é uma voltagem de 12 volts. Se tu olhares as alternativas aqui, quem é que fala em 12 volts? 12 volts é aqui, ó. Os contatos de uma bateria de automóvel. Então, ele pegou um choque, como se ele tivesse pego numa bateria de automóvel de 12 volts. Deu para entender essa daí, galera? Sim ou não? Tranquilo? Caiu no vestibular da UEPA, isso aqui, ó. Prova de vestibular. Né? Tranquilo? Para encerrar a aula, vamos fazer essa daqui. Bora ver quem acerta. Quem acertar vai ganhar uma caixa de bombom quando as aulas voltarem. Vamos lá. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada. Isso. Está morando em Castanhal, né? Vou guardar para você. Tá. A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. A resistência elétrica que aquece a água varia com essas posições, assumindo não respectivamente, não nessa ordem, mas assume essas três posições, os valores média, baixa e alta. Indique a correspondência certa. Então, se eu tenho um chuveiro elétrico, né? Por exemplo, a letra A me diz que se eu quero ter água quente, eu tenho que ter resistência baixa. A letra B me diz que se eu tenho água fria, se eu quero água fria, eu tenho que colocar na resistência baixa. A letra C me diz que se eu quero água quente, eu tenho que ter resistência alta. A letra D diz que se eu quero água quente, eu tenho que ter resistência média. A letra E diz que se eu quero água morna, eu tenho que ter resistência alta. Qual dessas alternativas aí corresponde à correta? Ellen respondeu, letra A, tá certo. A Ellen acertou. A Ellen acertou primeiro. Ela respondeu aqui. Então, quando é que eu tenho água quente? Lembra que eu falei agora há pouco? Né? Se tem muita resistência, não passa muita corrente. Então, se eu quero que passe corrente para o meu chuveiro aquecer bacana, ele tem que ter uma resistência baixa, ele tem que ter um fio curto. Né? Tudo bem? A Ellen e o Pedro acertaram, mas a Ellen respondeu primeiro aí, olha. Depois ela dá metade da caixa de bombom para ele. Tá? Então, a correspondência certa, isso cai em prova e o aluno ele quer marcar a letra C. A maioria dos alunos eles querem marcar a letra C, porque eles associam que alta resistência dissipa mais energia e esquenta mais. Não, não é esse raciocínio, Eduarda. Para eu ter o meu chuveiro uma potência elevada, ele tem que ter baixa resistência, porque a resistência ela trava a corrente. Ela não deixa passar muita corrente. Quanto maior a resistência do meu chuveiro, menos corrente passa. E se está passando pouca corrente, ele não vai funcionar legal. A potência dele não vai ser legal. Então, se eu quero água quente no meu chuveiro, é claro que aqui em Belém isso nunca vai acontecer, porque a gente sempre quer água fria, né? Que sempre é calor. Mas se for num local muito frio, né? Porque tomar um banho quente, a resistência do chuveiro tem que ser a menor possível, para passar mais corrente e aí dissipar uma potência maior. Entendeu aí? Isso é pegadinha de vestibular. Se colocar numa prova do Enem, de cada 10 alunos, 9 vão dizer que água quente é resistência alta. Tá errado. Tá? Lembra que a resistência é inimiga da corrente.
Então, se eu quero ter uma corrente elétrica alta, eu tenho que ter resistência baixa. Tudo bem? Entendeu, né? Água quente, resistência baixa, letra A, olha. A Ellen acertou aqui, acho que foi no chute. Vou comprar uma caixa de bombom, mas só eu prometi que só quando voltar às aulas. Não vai ficar me cobrando aqui pelo celular, que não vai ganhar nada. Tô logo te avisando. Eu já dei isso, tu lembrou, né? Física tu é boa, esse ano tu tá boa de física. Tudo bem aí, galera? Tranquilo? Ainda tinha mais uma questão aqui, mas o cálculo dela é horrível. Então eu não vou resolver com vocês aí, para não dar um chute na cabeça de vocês aí, tá? Mas eu creio que deu para lembrar aqui, não foi, galera? Sim ou não? Tudo bem? Quem é que está aí do 301? Tem gente da 301 aí participando? Ou mais da 302? Da 301 só a Suiene, o Pedro, né? E da 302? Só tá a Ellen aí da 302? É bom que tá salvo aqui, isso aqui é a frequência, a aula está sendo gravada, a Graziela, tá? Então, deu para aprender? Gostaram da aula? Deu para aprender? Sim, né? Dei dicas aqui valiosas para o vestibular de vocês, tá? Sempre que vocês quiserem. Essa aula está gravada e daqui a pouco, daqui a 1 hora, lá para as 6 da tarde, ela vai estar no YouTube para quem quiser assistir de novo e para os colegas de vocês que perderam, né? A Eduarda gostou. A Eduarda e a Aline que são convidadas de honra, né? Então, sempre eu vou avisar vocês aí, tá? Aline e Eduarda, eu sempre vou estar dando dica para a prova do Enem para vocês, beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação.